Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é para falar de relatos sobrenaturais no necrotério. A Josi é especialista no tema, tô curioso, então vem comigo. A gente conversando, tinha uma senhora na mesa e eu falei para ela, não, vou colocar no cavitário, que é um fluido que a gente usa para o tratamento, né, na tanatopraxia. Eu falei, a gente vai lá fora, né, eu fumo cigarro, a gente conversa um pouquinho, depois eu volto. Tem que aguardar meia hora, 40 minutos. E a gente conversou, eu apaguei a luz do laboratório, né? Nunca mais eu apaguei luz de laboratório. Um corpo dentro do laboratório, nunca mais. Por quê? Porque a gente estava do lado de fora conversando, passou o tempo do cavitário, eu falei, vamos amiga, vamos entrar pra... Eu termino e você vai conversando comigo. Ela gostava de ficar lá na porta, né? E eu terminando e ela ia falando que a gente tinha que resolver. Só que quando eu entrei, a Odete sentiu algo, né? Eu não sei muito bem o que ela sentiu, que ela parou. Ela bateu as duas mãos na porta, a porta era de... metal, lá. É alumínio, né? E ela fez barulho. Eu falei, o que foi? Ela falou, não sei. E eu entrei. E sabe essa mania que a gente tem de ir no interruptor sem olhar? Porque você já sabe onde está o interruptor? Sim. Eu olhando pra mesa, olhando pra direção, conversando com ela, a minha mão esbarra e volta do interruptor. E eu vi ela em pé, a silhueta dela em pé. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa. Que você viu Que eu uma vi, silhueta, tipo um espírito, em um pé, fantasma. do lado do corpo dela. Sabe, nossa. Apagado. Aí, a sala apagada. A sala apagada foi aquele vai e volta da luz. E eu olhando pra mesa, eu falei, nossa, gente... Acabei de ver. E falei pra Odete, na hora da tipo assim, eu não vi, mas eu senti uma coisa muito estranha. E é rápido, né? Cada um tem sua sensibilidade, né? Eu sempre falo pra eles, quando a energia tá muito forte, eu falo, olha, pelo amor de Deus, não aparece pra mim, não. Não aparecer não. Pode aí demonstrar a sua energia, mas aparecer pra mim, não. Eu prefiro que não apareçam. Esse foi o único caso que apareceu. Foi minha primeira experiência de ver algo assim. Não era... algumas pessoas que estudam isso, você deve saber, né? Chamam de alguma coisa quando é só aquela coisa tem o branca. vulto, né? Que é, acho que é quando ele é preto. Acho que o vulto pode ser branco também. Tem a silhueta. Era uma silhueta, branca, parecia uma fumaça. Sim. Sabe? E aí muitas pessoas acreditam, outras não. Bom, foi o que eu vivi. Depois disso, eu nunca mais deixei cadáver nenhum no escuro. Não deixei. Então... Agora, um erro, né, da Josi, ou não só dela, mas de muitas pessoas que não conhecem muito realmente esses estudos da vida após a morte, é achar que é porque o ambiente está escuro que vai aparecer algo. Veja, nas experiências de quase morte nem tanto, mas nas experiências fora do corpo, chamada de viagem astral, projeção espiritual, desdobramento, é muito comum, não é muito comum, mas muitas pessoas têm experiências saindo do corpo e indo, por exemplo, para cidades ou para pessoas que estão trabalhando. E sabe o que elas descobrem? Que a coisa mais comum que tem é interação com esses espíritos, ou seja, pessoas falecidas, seres extrafísicos, é o tempo todo. Sabe quando você está chateado com alguém? Pode ter uma consciência doentia ali. Sabe quando você tem um vício e não consegue parar? Ah, mas meu vício é comida. Não importa qual seja o vício, pode ser chiclete. Tem vício, tem ser negativo na parada. É claro que pelo fato dela trabalhar com corpos, né, com esses processos todos, cria-se esse ar sobrenatural de mistério, como se ali fosse um local especial onde esses seres aparecem. Então vamos desmistificar um pouco isso. Na tua casa tem o tempo todo, sabia? O tempo todo. Tem casais que você acha que ficam na união íntima deles, estão sozinhos? Então assim, e o que eu estou falando isso? Precisa ter medo? Nossa, então, já que eu estou sendo observado agora, vou acordar maquiado, vou dormir maquiado, as mulheres, né? Ou não, agora eu vou tomar banho de sunga, de biquíni, que vão me olhar pelado. Não, gente, nós convivemos com seres extrafísicos o tempo todo. Agora, que a atmosfera do local, né? Ali remete a esse processo de que tem um corpo ali. Então isso evoca padrões de vida após a morte, tá? Mas não quer dizer que seja... né, que seja exclusividade da profissão dela ou desses locais, não. Ah, cemitério tem... Não, tem tudo que é lugar. Na padaria, no banco, tem tudo que é lugar, tá? Então, relaxa, que isso é uma coisa mais comum que tem na nossa existência e na nossa vida multidimensional. Mas vamos lá que tá interessante. Eu falei, poxa, é errado da minha parte. Tem uma pessoa, não pode estar no escuro, né? Então, falei, não vou, nunca mais, mas nunca mais. A ordem expressa no laboratório é só apaguem a luz quando não tiver nada dentro do laboratório. Tem corpo, deixa a luz acesa. E o que é engraçado é que, pra mim, essa atitude de deixar a luz acesa, ela configura muito de que existe uma vida ali. Mesmo que a pessoa tá morta, mas existe uma pessoa ali.
morta ou não, igual você falou, né? Ela teve uma vida, então há algo vivo ali, né? Porque é isso mesmo. A consciência transcende a matéria, exatamente isso aí. O corpo é só uma casca, é um veículo. É um mecanismo pelo qual a consciência se manifesta, né? Até a pessoa não ser sepultada ou ser cremada, né? Ela tá ali. Ué, o Então não tem que apagar, não é um objeto, O né? crematório super respeita isso. Às 72 horas, né? Às 72 horas, parece que Chico Xavier, né? Também, ele vem em cima das 72 horas 72 horas aquela coisa do sepultamento, da cremação. do tempo do espírito entender que morreu, né? Exatamente. Uns falam 7 dias, outros, Chico Xavier batia ali na tecla de que eram 72 horas. Eu também. Isso é muito relativo, não tem essa regra, não funciona assim. Pra vocês terem uma ideia, tem pessoas que passam até pelo sono reparador. O que é isso? Elas ficam pelo menos 6 meses dormindo, apagada. E pessoas que foram até boas em vida, tá? Mas porque o choque da morte é muito grande e que esse tempo ajuda até a própria família esquecer. Muitos ficam 9 meses, 6 meses, 8 meses. Tem gente que fica mais de ano desacordado. Quando recobra a consciência, às vezes nem sabe que morreu, às vezes consegue entender, é bem acompanhado, bem amparado, é ajudado, né? Extrafisicamente, outra dimensão, e essa pessoa pode recobrar sua consciência. Mas isso é um caráter totalmente individual. Tem gente que fica lúcido no mesmo dia, tem gente que 7 dias é pouquíssimo. 72 horas, aí não é uma questão talvez do ser ter lucidez, mas o que esse processo aqui, 72 horas depois é mais comum, ou é melhor, para que as nossas energias que nós temos aqui, né, o chamado Ki, Chi, o Prana, o Energossoma, né, o corpo energético, possa, de fato, ter uma desconexão maior com o corpo físico. Aí sim, 72 horas isso aí bate. Agora, para respeitar a consciência, porque depois ela está lúcida, gente, desculpa, mas não funciona assim. Eu vi isso, uma vez E eu fiz um hoje, vídeo sobre isso. os crematórios respeitam as 72 Esse horas. tempo? Sim, Jura? 24, né? Pra se houver alguma coisa ali, que é em relação familiar dia, ou à justiça, né? um dia 48. e 72 horas. Então vai de 24 a 72 horas para cremar, porque eles respeitam essa questão da... É meio que espiritual essa questão, Exatamente, né? Não é espiritual. sim, eles respeitam essa parte. Então os espíritos chegam, olha, eu quero cremar, mas essas são 72 horas para acontecer a cremação. Gente, eu não sabia E eles disso. respeitam isso, respeitam isso. Que incrível. Aí você vai me dizer que não tem nada ali em volta? Então, que não tem nada espiritual, não tem como não ter. Exatamente. Não tem exatamente. como não ter. Chegou no plantão, na hora que a gente tá no plantão, quase amanhecendo o dia, todo mundo cansado. Chegou um agente funerário com um bebê no colo, né? Eu falei, mas criança. olhei de longe, um bebezinho, ele segurando. Falei, você trouxe fora da urna o bebê? Porque geralmente são removidos na urna. Falei, você trouxe um bebê fora da urna? Ele falou assim, Josi, a dona do bebê tá lá no carro. Aí eu falei, caramba, eu tenho uma criança lá. E aí, os colegas cansados já, vai você, eu tô aqui, tô terminando isso aqui, eu não vou parar agora, e tudo. E aí ele entrou com a urna, ela tinha 5 anos de idade. Urna é o caixão. Urna é o caixão. É o caixão. Ele entrou com a urna branquinha, né? Que é uma coisa que já também, já dá aquele... Já choca, A urna branca já choca, né? Entristece muito. E pra falar nisso, gente, muita gente fala, né, naquela coisa da lenda que só noivas e virgens são Tem sepultadas isso? em urna branca. Tem isso? Mas não. Não. A gente faz senhorinhas, a família que escolhe. Eu vou numa urna branca. E quando eu tirei, né, a tampa, ela tava toda cobertinha com lençol. E aí a primeira coisa que eu fiz na dobra do lençol, né, quando eu tirei a primeira dobra, eu vi as unhas dela, tudo colorida. Uma unha pintada de cada cor. Da criancinha. Ela que é aquela estava no coisa da hospital do criança. câncer, né? Então, ela morava lá. Entendi. Dizem que ela, desde quando nasceu, a mãe acompanhava ela dentro do hospital. Tá. E quando o agente funerário vem contando as coisas pra gente, é aquela hora que o coração dá aquela, né, Eu imagino. apertadinha ali. Ele falou, Josi, a mãe tá desesperada, morava com ela e tal. Aí eu tenho mania de costume de tirar a criança no colo, né? Claro que a gente tá com mangote, avental. Eu não gosto de virar a urna na mesa. Eu gosto de tirar no colo. Tá. A pessoa tá na urna, você vira a urna, cai o corpo. Não, você gosta de tirar. Isso, eu gosto de tirar. Tá. Mesmo assim que quando a gente vira, é o maior cuidado do mundo pra não bater a Pra não cabeça, pra não bater. bater o rostinho. E aí eu falei, vem com a tia vai colocar você na mesa, eu vou cuidar de você. E ali eu cuidei dela, né? Ela melhorou bastante a fisionomia, ela tava muito cianótica, que é roxinha, né? O rostinho cianótico tava bem roxinho. E respondeu muito bem ao procedimento. E a mãe tinha pedido pra, por favor, colocar o boneco dentro da urna junto com ela. O boneco dela,
E eram rosas, a ornamentação dela eram rosas, salmão. E olha que isso já tem tempo, eu não consigo esquecer nada relacionado a ela. E na mesma noite, quando eu liberei aquele corpo, eu fui pra casa, no mesmo dia, né, na mesma manhã, eu fui dormir, que a gente chega cansado. E aí eu sonhei com ela, saindo correndo de trás da minha cama. E sabe quando você tá meio dormindo, meio acordado, e você... Parece você tá em transe, né? Você não sabe meio o que tá acontecendo. Experiências sobrenaturais são assim, a gente não sabe se tá acordado ou se tá dormindo. Ah, é? Eu nunca tinha ouvido isso, porque eu fiquei assim, eu fiquei confusa. Inclusive, isso é chamado de descoincidência. Existe o fenômeno do transe, onde você fica num estado alterado de consciência e, de fato, você não está totalmente lúcido, mas a sua percepção, a sua expansão é diferenciada. Isso acontece, mas o que é a descoincidência? É justamente o desencaixe dos nossos corpos. Sim, o que eles estão falando aqui de ser é que eu e você não temos ou não somos o nosso corpo físico. Se fosse assim, não existiriam as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo e vários fenômenos, até mesmo como visão remota ou clarividência viajoura, vários fenômenos envolvem o desencaixe desses nossos corpos. Por isso que a pessoa erra gravemente quando ela fala: eu até acredito na alma, mas eu acho que ela só sai do corpo na hora da morte. Ali que a alma se desliga ao corpo. Não funciona assim. Todo mundo ao dormir desencaixa os seus corpos. Muito pouco ou de forma gigantesca, mas há um desencaixe. E não é só quando dorme. Uma pessoa em estado meditativo pode desencaixar, uma pessoa que está fazendo algum tipo de trabalho de mantras, ou mesmo está relaxada, relendo ou focalizando em algo. Então você consegue modificar esse estado. E quando ocorre um certo desencaixe ou uma descoincidência, porque os corpos estão coincididos, eles estão unidos energeticamente falando. Quando você relaxa, quando aplica alguma técnica, eles começam a desencaixar e nesse momento você consegue ter uma série de fenômenos. Por exemplo, clareaudiência, ou chamada vozes do além. Você consegue escutar indivíduos que já faleceram que podem estar no teu ambiente. Eu, na adolescência, escutei vários, assim, estando desencaixado, inclusive na própria paralisia do sono. Você acorda paralisado, você já está mais fora do corpo do que dentro, por isso que você não consegue mexer o corpo e ali várias manifestações. Então o que ele falou é exatamente isso, o Daniel está certinho. É o processo do desencaixe. Estão entendendo? Dá para a gente poder dar uma aula aqui sobre isso, né? Eu não quero me estender muito, mas é um fenômeno, quando você consegue se desencaixar, né, dos seus corpos, acontece uma série de questões de outras dimensões que são interessantíssimas, positivas e até, às vezes, eventualmente, algo um pouco desagradável, assustador, tá? Mas isso não é o padrão normal, tá bem? Se eu tava acordado ou se eu tava dormindo. É o que a gente chama de... A gente tem contato com o perispírito, que a gente entra no universo deles e a gente fica entre o sono e entre a vida real, né? Então você fica ali no meio, que é onde eles habitam. Ah, entendi. E a gente tem o contato. Olha só, tá vendo? Nem sabia. Foi exatamente como eu me senti. E aí ela saiu de trás da minha cama, correndo em direção da minha sala e rindo. E isso me perturbou bastante, né? Eu fiquei, nossa... Te deu um medo? Me deu. Eu falei assim, ai meu Deus, o que aconteceu? Eu não tenho costume de estar, né, vendo isso. E aí quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas começaram, Josi, é uma forma de agradecimento, né? Ah, é um anjinho e tudo. E várias vezes, durante algumas fases difíceis da minha vida, eu sonhei com ela. Com ela. Eu sei o nome dela, tudo dela, o cabelinho dela curtinho, já crescendo o cabelo, as unhas, tudo. E eu já sonhei com ela algumas vezes. E sempre que isso acontece, eu sei que vai ficar tudo bem. Então, pra mim, eu tenho ela como um anjo, né? Vamos supor, agora é uma suposição, tá? Pra gente não ser cancelado nessa internet. Chegou o Lázaro lá, cheio de tiro, que ele levou um monte de tiro. Você falou que faria cada sutura. Não rola nenhuma conversa? Pô, cara, você vacilou. Não rola nada, é silêncio. Como eu sou uma pessoa muito sensitiva, eu prefiro não conversar. Entendi. É a melhor coisa que você fala. Né? Eu prefiro não conversar. Verdade. Quando eu tô trabalhando, eu sinto a presença. Sim. Quando eu tô trabalhando e a energia tá lá comigo, né? Às vezes eu tô com a cabeça baixa, assim, suturando, e eu tô sentindo alguém me olhando. E aí eu costumo dizer o quê? Ai, arrepiada. Eu costumo dizer o quê? Aqui, Josi. Quando eu sinto me olhando, eu costumo dizer isso e ensinar pros meus colegas da profissão. Não olhe na direção. Não. Porque eles podem achar que você... Tá vendo. Eles podem tentar uma comunicação com você e eles vão te obsediar.
Então, eu falo, eu começo a cantar. Como é que é aquele louvor quando a pessoa tá com medo, canta, tem uns memezinhos? Começa a cantar. Aí canta uma musiquinha, canta um louvor ali. Tem poder, tem poder. Faz Isso. os fernes tremer. Você também canta. Não, eu vou no sangue de Jesus tem poder, porque você não olha na direção. Eu sempre falo isso. Se olhar, eles conseguem perceber que você tem uma sensibilidade. Será que ela tá me vendo? Será que ela tá me vendo? Peraí, deixa eu falar com ela que eu não me matei, não. Né? Deixa eu falar com ela que eu não tirei minha vida. Que isso aconteceu assim. Não, aí, a gente não sabe, aí pronto. Aí passa a te obsediar e essa energia começa a fazer mal pra gente. Obsediar, tornar-se um obsessor, né? É isso aí, Aquele exatamente. fica... Tornar-se... Não, Josi, você precisa falar com a minha mãe. Eu fico na minha... Eu tenho uma cabeça de desenho animado, né? Já fico imaginando aqueles... Sim. Não, você precisa falar com a minha mãe, que o que aconteceu comigo foi isso. Eu tive um caso de uma cigana que eu fui preparar. No final eu vou falar um pouco sobre essa questão de proteção espiritual, de corpo fechado, como se blindar. É possível você ter uma comunicação com um ser que já faleceu e não aconteceu o que ela falou? Você não ficar obsidiado, assediado, extrafísico, ou você não se perturbar? Tem. No final do vídeo eu comento com vocês. E aí o agente funerário falou pra mim assim, Josi, tá vendo esse lenço? Assim mesmo, quando eles começam a falar muito isso, é porque a família falou demais. Pra colocar o lenço. Perdão, pra eles, pra colocar o lenço. Tá vendo esse lenço aqui? Ó, coloque esse lenço. Ela tá com uma blusa, a blusa é branca, não veio sutiã, porque ela não queria, a família não quis, então bota a blusinha mesmo, que era igual um corpete, uma saia de cigana maravilhosa, vermelha, brilhosa. Ela era cigana mesmo. Cigana mesmo. E o lenço, que ele me ensinou direitinho. Que quando é um lenço, alguma coisa, eles falam pra gente como a família disse. Olha que cuidado, né, da família, né? Ó, o lenço é assim, ultrapassa aqui, fica aqui jogadinho. E aí, ela faleceu atropelada. Ela foi atropelada. E aí a gente tá no plantão e chega corpo daqui, chega corpo dali, e vai daqui, vai dali. E no final do plantão, quando a gente passa nas urnas olhando todos eles, né? Eu já passo cumprimentando todo mundo. É meu jeitinho de falar com eles mesmo, ó. Calma aí que já tá chegando a hora, já vai embora. Eu sei que tá chato, tá ruim, mas já vai acabar. E quando eu olhei pra ela, eu olhei pra... Quando eu cheguei na parte da urna dela, eu olhei pra ela e falei, o lenço. Aí eu falei pro colega, cadê o lenço? Que o colega vestiu o corpinho dela e eu tinha dado entrada em tudo. Ele falou, não tem lenço nenhum não. Eu falei, o quê? Eu falei, não tem lenço. Cadê o lenço dela? Pelo amor de Deus, você me dá conta desse lenço. A gente, como profissional, a gente sabe a responsabilidade que é a gente sumir com um brinco de uma pessoa. Imagina um lenço. Imagina um lenço. Visível. Né? E aí eu falei, cadê o lenço? Não tem lenço. Eu falei, não tem lenço sim. Tem lenço. Eu recebi o lenço, eu conferi, tava dentro da bolsa, e isso, aquilo, e procura lenço daqui, e revira ela dali, revira, que eu digo assim, chegamos ela de ladinho pra ver se tava nas costas dela, dentro da urna, a gente botou por cima, olhamos outras urnas e nada, não tava em lugar nenhum. Eu falei, meu Deus do céu, pronto. O que eu vou falar pra essa família? O que eu fiz com esse lenço? Eu recebi. E aí, no meu momento de desespero, eu falo que a gente conversa com o cadáver, mas no momento que você tá ali, o negócio não tá mais. Eu cheguei pra ela e falei assim, na beiradinha do caixão dela, eu falei, me ajuda. Desesperada. Por Deus, falei, me ajuda, eu não tô encontrando o seu lenço. Você pediu ajuda pra ela. Cigana, morta. Eu conversei com ela ali naquele momento. Falei, me ajuda, porque eu não sei onde o seu lenço tá. E eu não sei o que fazer, eu vou ser mandada embora por causa do seu lenço. E eu não sei, não foi eu que te vesti. E aí, por Deus, veio assim, o lixo. E aí eu falei pra eles assim, tá no lixo o lenço. Aí começou assim, não... E eram os galões, né? No local que eu trabalhava. Eram os galões, não tá no lixo, não tá no lixo. Eu falei, vamos pro lixo. Olha! Tá no lixo, vamos olhar. Porque vai olhar. Veio aquela... Sabe quando... Não é voz que a gente ouve, não é nada. Veio aquilo na minha cabeça, o lixo. E aí reviramos o primeiro galão, botamos EPIs, né, tudo direitinho, já quase na hora de largar plantão, todo mundo sem paciência, né? E aí me ajudando muito pouco, e eu revirando tudo, e olhando cada sacola, porque eu lembrava da sacola de supermercado, que a roupinha dela tinha ido dentro. Sim. E olhando daqui, olhando dali, no segundo, quando a gente vira o segundo que eu puxo a sacola, o lenço dentro da sacola. Olha, minha vontade era chegar perto dela, dar um beijinho na testa dela e falar muito obrigada. Ela me mostrou. Foi ela quem me mostrou onde estava o lenço dela. Muito legal o vídeo. Agora, a Josi, ela tem muitas vivências, né? Ela conta de um jeito muito legal, mas ela é um exemplo didático de como o medo afeta na nossa manifestação de um modo não positivo em relação às outras dimensões. Porque, veja, ser sensitivo, estar mais aberto, ou ser mais sensível às energias, por um lado, requer que a pessoa, no mundo ideal, que ela tivesse um pouco mais de
técnicas, conhecimentos para justamente não se abalar em relação a tudo isso. Por que eu estou falando? Porque, eu não vou me comunicar com espíritos porque eu posso me dar mal, porque eu posso ter rebarba, ou eu posso ter contratempos na minha vida, eu posso ficar obsediado. A gente está o tempo todo. Sabe quando você teve aquela ideia inspiradora às vezes? Realmente, pode ser que não tenha vida sua. Um ser que está ali que te ajuda. Outra coisa, já se passou comigo algumas vezes e já conheci muitas pessoas que fizeram isso, que é o quê? A pessoa está ali deitado na cama, por exemplo, e ela sente que tem um ser extrafísico, alguém falecido ali no seu ambiente. E ela já fica, nossa, tem alguém aqui, tem alguém aqui. E a pessoa fica nesse cagaço de falar, não vou me falar, vou comunicar. E aí, de repente, é um ser super positivo que está lá, né? Às vezes veio passar uma mensagem. Por exemplo, eu alguns dias atrás estava mexendo com energia, senti uma presença muito positiva, alguém com muito amor por mim, uma afetividade incrível. Ela só veio, me deu um abraço e me passou uma técnica que depois eu comecei a aplicar e fez todo sentido. E eu também vou falar isso, né, futuramente, uma técnica que impressionante, assim, incrível. E passou a técnica para me ajudar. Só veio, ficou um tempo ali, aquela energia gostosa, aquela energia realmente me envolvendo, como se fosse um abraço energético. Passou só uma mensagem simples de como fazer uma técnica e partiu. Mas se eu já estou ali, defendido com as minhas barreiras mentais do tipo, sabe, não estou aberto, não vem para mim, né? Estou fechado, tenho medo. Às vezes você se fecha para aquilo que é positivo também. Outra coisa, essas consciências que são negativas, assediadoras ou obsessivas, né? Encostos espirituais e tudo mais, em geral eles são consciências muito fracas em relação à energia. Quando você começa a aprender a trabalhar as tuas energias, se defender, fazer um processo de autodefesa, sim, se autodefender com suas próprias energias, isso é possível e viável. Isso tem me ajudado durante décadas já, mais de década. E é fundamental, é fora de série os efeitos que tem. Ou seja, eu posso então sentir uma presença no meu ambiente, sair do corpo, ter um fenômeno de contato e perceber que era um ser negativo. Foi aquele ser que eu comentei? Sim, pode ser. Mas, e daí? Quais as técnicas de desobsessão ou técnicas de desassédio, que é o termo mais técnico, desassédio é tirar esses assediadores extrafísicos, tirar esses espíritos enfermos. Você mesmo pode tirar. Então você pode se comunicar com alguém, essa pessoa ficou do teu lado, mas você, como é que você está sentindo aquela presença saindo? O que você faz? Como é que você encaminha ela? Eu tenho que ir no centro espírita? Não. Eu tenho que ir, não sei, no rabino? Eu tenho que ir aonde? Não, você na tua casa. Pode usar mecanismos para fazer isso. Tudo é possível, com energia, com técnica. E olha, não precisa ser nada evoluído, não é uma coisa do outro mundo. São coisas, posturas e métodos que você pode fazer para executar esse tipo de ação. Se você tem interesse, aqui, como fazer isso? Não é uma, 2, 3 linhas que eu vou te falar que vai responder. Para isso, durante esse ano, a gente vai ter um curso para falar justamente do contato com esses seres extrafísicos, com essas pessoas falecidas. E vai ser passado tudo. Como que elas podem interferir na sua vida, positivamente e negativamente. Como é que você pode se defender? Quais posturas que vão te ajudar no dia a dia para que você interaja com qualquer ser extrafísico e nenhuma possa te afetar negativamente. Tudo isso a gente vai falar em detalhes, é longo, o conteúdo é extenso, mas vale muito a pena. Então, se você se preocupa com ter mais proteção, mais autodefesa, ou ter uma vida mais blindada em relação a essas interferências energéticas negativas de pessoas vivas, humanas, que têm inveja de você, que querem o teu mal, ou de pessoas falecidas pelo qual você tem algum tipo de receio e de medo, fica antenado. Porque tanto aqui nesse canal, quanto lá no canal Dimensão Mental, vai ser divulgado ainda esse ano e vai ajudar pra caramba você que tem esses problemas ou essas dúvidas. Então fica antenado que é possível sim fazer a sua própria autodefesa, sendo independente e autônomo, sem depender de fulano, de beltrano, de ritual, de médium, seja lá de quem for, você mesmo tendo que autonomia e poder pessoal. Mas antes de acabar, vou deixar aqui um trecho lá do Plugado Podcast, onde eu fui no ano passado, onde eu falo de uma técnica de energização. O que é isso? Você coloca o seu nome, manda no e-mail para mim
e vai receber cargas de energia para te ajudar. Então, por exemplo, digamos que você não sabe essas técnicas. Fala, mas Alexandre, vai me deixar na mão? Não. Se o negócio está difícil, está com muita pressão, está sentindo que tem muito ser, né, negativo interferindo na tua vida, na sua, nos seus familiares, quem você ama, enfim, manda para mim um e-mail que você vai receber uma energização à distância. É chamada TENEPS. Então, como fazer para receber isso? É um trechinho curto que eu vou te ensinar e tudo gratuito, tá? Manda lá para mim no e-mail, vai ser um prazer poder ajudar. E, enfim, olha esse vídeo aqui que ele vai te esclarecer bastante. Uma técnica de doação de energia. Para quem admite, acredita que a gente troca energia, que pensamento é poder e tal, tem uma técnica chamada TENEPS. TENEPS é tarefa energética pessoal. É uma energização à distância. E essa técnica é feita 50 minutos por dia em média. 50 minutos é 1 hora. Todo dia. Não tem feriado, não tem domingo, não tem nada. Então é um horário fixo, você para doar sua energia. Tipo um grupo de oração. Não é porque é sozinho, é totalmente isolado, você é pessoal. Não tem ninguém, não tem nenhuma testemunha física. Entendi. Mesmo que tenha alguém na tua casa, a pessoa se isola, vai num quarto fechado, ali ela trabalha as técnicas de energia e depois se predispõe para esses amparadores que eles vão acoplar em você e vão pegar a tua energia para doar para quem está precisando. E nessa NEP a gente recebe pedido. Então você pode mandar um pedido, ó, fulano de tal, mora em rua tal, tá precisando. A gente recebe pedido de nome e endereço e o motivo é opcional. Às vezes a pessoa fica constrangida, né, envergonhada, mas a gente recebe por e-mail isso aí. Ah, é? O pessoal manda o nome, o Legal. endereço completo e a gente coloca numa caixa lá de assistência. E essa assistência dura de 1 dia a 6 meses. Casos mais bobinhos pode durar, bobinho entre aspas, né, mas casos mais fáceis pode durar 1 semana, 1 mês de ajuda. Casos mais hards até 6 meses de ajuda. É um envio de energias. Isso. Então você doa energia todo dia. Eu me preparei anos para fazer isso, porque não... Entende? Não tem feriado, é todo dia, até o fim da vida. É uma predisposição que você fala, eu quero doar quase 1 hora do meu dia para ajudar os outros. Então é uma energização que ela é mais interessante, primeiro, porque não é um passe magnético que não vai no centro espírita, que é 1 vez na semana. Sim. Outra coisa, você não tem um aplauso. Ninguém fica ali, obrigado, ó, você me deu. Não, é anônimo. Dá o papel lá, a gente doa e ninguém fica sabendo. Eu estou expondo porque você perguntou no processo pessoal, Sim. mas... E também não é segredo, dizer, ó, eu dou Não energia. posso falar, Não tem nada disso. Mas não é uma coisa que a gente fica se gabando. Até porque a gente também não tem noção do quanto que é energia, quanto que você ajuda. Nem é bom saber, porque senão a pessoa pode ficar muito bitolada naquilo, entendeu? Bitolado no sentido de tô enviando energia suficiente ou não tá sendo eficiente? Não, no sentido da pessoa se sentir muito arrogante ou ela querer... Ah, tá. Então não interessa, assim, os próprios amparadores, eles não dão muita... Não querem mostrar muito, mas volta e meia eu já senti. Você sente a pessoa que está sendo ajudada. Eles mostram para você se tem visão, né, de quem está sendo ajudado, eventualmente, né? Que processo que é, se é... Às vezes você vê acidente de trânsito, você vê o carro tudo batido, alguém estava ali, não sei nem onde o acidente aconteceu, nem porquê, nem quando, nem... Mas tá lá, você vê a cena do carro amassado, você vê alguém sofrendo, às vezes acontece, mas isso é eventual. Então você doa energia. Legal. Isso, agora, é uma técnica que para você fazer todo dia pelo resto da vida, tem que ter um comprometimento assim. Eu comecei em 2008, a gente nunca esquece, né? A data, um ano e tal. Porque eu levei anos pensando. Eu dava 6 meses, agora daqui 6 meses eu começo. Via que minha vida estava tudo desorganizada. Não dá. Daqui 6 meses eu começo. Fiquei anos assim. A cada 6 meses eu ia começar. Até que quando foi o dia certo, final, agora é. Aconteceu um monte de coisa. Dá um livro, o primeiro dia dessa energização aí. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Lembrando que, especialmente aqueles indivíduos ou grupos que passou na sua mente enquanto você estava assistindo aqui, pode ser um indicativo para que eles possam ter algo a ganhar com as informações desse vídeo. Então encaminha para eles, quem sabe vai poder ajudar essas pessoas. Então é isso, eu sou Alexandre Pereira, eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você, até a próxima, valeu!